Eu não sou economista, mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu aprendi uma coisa: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, analfabetismo, prostituição e violência. Agora, um pouco de dinheiro na mão de todos significa rombo recorde nas estatais brasileiras. Entre janeiro e agosto desse ano, as estatais do Brasil tiveram o maior rombo da história. Crescimento, desenvolvimento. História. O maior rombo da história. Significa elevação do nível de vida de cada um de nós. Rombo. História. História. Vamos assistir a um trecho de outro vídeo que também trata de um dos temas desse programa de hoje. Ao vencer, não tivemos apoio no Legislativo nem no Judiciário. Eles controlavam a Suprema Corte e 90% do corpo legislativo. Foi difícil. Em 2021, nas eleições para o Congresso, obtivemos uma supermaioria que diziam ser impossível pelo design do sistema. Mas conseguimos, e até mais que isso. Com essa supermaioria, a Constituição permite que o Congresso demita os juízes da Suprema Corte. Então, nosso partido demitiu os juízes da Suprema Corte ao obter a maioria. Demitiram o Procurador-Geral, então conseguimos 75% do Congresso. Você segue as regras o tempo todo? Nunca desrespeitamos uma única regra. Nunca desrespeitamos uma única regra, disse Nayib Bukele, o atual presidente de El Salvador. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo às ferroadas de hoje. Eu sou Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Nunca desrespeitamos uma única regra, disse Nayib Bukele. Embora Bukele tenha fortes críticas às urnas eletrônicas de El Salvador, não há notícias ou evidências de fraude nas eleições daquele país. O Bukele mudou, limpou e varreu o lixo que havia no Supremo Tribunal, na PGR deles, lá em El Salvador, apenas usando a maioria dos votos do povo, que lhes deram a maioria no Congresso de uma maioria de 75% dos assentos naquela casa. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Podemos fazer o mesmo aqui no Brasil? Será que é exagero meu se eu disser que aqui no nosso país a urna é a maioria e tem 50,9% dos votos válidos no caso do Lulóquio versus Bolsonaro? E no caso da Dilma versus Aécio Neves, as urnas também foram a maioria, com 51,64% dos votos válidos, resultado que acontece também às 18h45. Exatamente. Coincidência? E o Pablo Marçal e o Boulos no primeiro turno, agora desse ano 2024? Pois é, vamos assistir a outro vídeo. Um caso curioso, né? Eu não sei se alguém joga no bicho aí, mas se alguém for jogar no bicho, eu recomendo jogar o número 1845. Porque na segunda eleição da Dilma, a Dilma ultrapassou o Aécio Neves exatamente às 18h45. Na última eleição para presidente, o Lula ultrapassou o Bolsonaro exatamente às 18h45. Aquelas curvinhas que se cruzam, né? E ontem o Boulos ultrapassou o Pablo Marçal exatamente às 18h45. Essa é uma coincidência, mais uma coincidência aí para vocês avaliarem, mas quem joga no bicho é um número bacana, viu? Podemos chamar isso de ultrapassagem tramontina? Corta seco no resultado. Como é que a gente faz para mudar o país respeitando as regras se os votos estão minados? Pergunta para o Bukele como é que se faz isso. Eu aposto que ele ficaria de mãos amarradas se ele estivesse aqui no Brasil, literalmente de mãos amarradas. Aqui, mano, o jogo é mortal. A gente quer viver bem agora. A gente quer comer agora. Pois é, Lula. O pobre quer viver bem, mas você
dorme numa cama de 40 mil reais. Por que, Lulóquio, uma cama de 40 mil reais? O pobre quer comer bem. Mas você come nos restaurantes mais caros do país, de Paris, no México, e esbanja todo o dinheiro da pensão do pobre, que não tem o que comer. Mas esse é o nosso Brasil. Na gente que a gente votou nessa gente, e o votado botou essa gente desalmada no Palácio da Alvorada escura do Breu, no Congresso Nacional. Botamos essa gente no Congresso Nacional, nessa tal corte que nos corta a alma até penetrar no osso. Ainda bem que tem cachaça e picanha para amolecer nossa carne dura de tanto levar porrada. Isso é o governo da mentira, do sebo no ouvido do pobre de quem escuta e acredita nesse agente da vingança do mal. A solução do pobre é essa solução que encontra fortes e sérias acusações relacionadas à legalização das apostas online. Mas o Lulóquio, tio avô do Pinóquio, diz: vamos deixar rolar. Mas se não houver resultado, com regulamentação, acabaremos com isso. Isso foi o que ele disse. Acabou com as bets? Não. Mas as bets estão acabando com os pobres. Pergunto: será que esse é o jeito dele de acabar com a pobreza? É que o pobre não é problema, o pobre é solução. Para mim isso soa como uma solução final, não é não? Eu acho que eu escutei isso em algum lugar. Onde será que eu escutei isso? Onde será? Pois é, né? Tem gente se suicidando por ter perdido tudo. Por ter perdido tudo nas apostas. Será que essa é a solução do pobre? O bolsa pula do prédio? É que o pobre não é problema, o pobre é solução. O senador Eduardo Girão acusou o governo de ser irresponsável. Irresponsável ou genocida, senador Girão? Só estou perguntando, senador. O Lulóquio está permitindo a expansão desse mercado que devastou financeiramente muitas famílias, incluindo beneficiários do Bolsa Família. Segundo o senador Girão, milhões estão gastando parte dos recursos em apostas que impactam gravemente no comércio e gera problemas sociais graves, como suicídios relacionados a perdas financeiras. Rombo recorde nas estatais brasileiras. Entre janeiro e agosto desse ano, as estatais do Brasil tiveram o maior rombo da história. Isso num país autoritário como o Brasil não vai funcionar, porque vão colocar as forças armadas de todo o Brasil para matar quem estiver no movimento de revolução, você não sabia que o Brasil já está na lista dos países autoritários? Então deixa eu te explicar uma coisa. Pois está sim. Vê se liga para o seu senador, para o seu deputado e exige do cagão político que se reúna com os empresários e lidere a paralisação geral do Fica em Casa. Paralisação pacífica, paralisação geral pacífica de ficar em casa. Ou faz isso, ou você vai sentar na picanha do Toffoli, do Barroso, do Moraes, enquanto você escuta o pior de tudo. O Lulóquio, avô do Pinóquio, de contar historinhas de como ele ficou abalado, que quase que o avião dele caiu, que nem o avião do... Até a próxima ferroada. Quem sabe, até a paralisação geral, pacífica, de ficar em casa. 5 dias.